Glória a Deus. Dai vitória, Jesus. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos dirigir uma oração a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Senhor, maravilhoso, Deus da nossa alma, tem misericórdia neste momento, Senhor. Meu Deus amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda a orar mais, Senhor, buscar mais a Ti, clamar mais ao Senhor, suplicar mais pelo Teu poder, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Repreenda todo o mal, Senhor, venha nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer, nos segure em Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, abençoa, meu Deus, as pessoas que estão enfrentando grandes dificuldades. Proteja e segura eles, Senhor. Salve e liberta, Senhor Jesus. Liberta, meu Deus, das garras do diabo, Senhor. Meu Deus, que situação. Nunca vivemos isso. Nós dependemos da Tua graça, Senhor. Meu Deus, Israel é tão pequeno, meu Deus. Teu povo é tão pequeno, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós neste momento. Fala conosco, meu Deus. Pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos? Vamos? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor neste momento. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe Molari Vaz, Tiago Aparecido Cardoso, Dalva Rodrigues. Deus abençoe Elza Braz, Sirlene Alves, Neuza Flores, paz do Senhor em nome de Jesus, Jéssica Rocha, Sirlei Fátima, Damares Cassiano. Que Deus guarde a todos. Que Deus proteja Mancélia Hirakawa. Que Deus proteja grandemente a todos em nome do Senhor Jesus. Fernanda Fábio, Adriana Maria Bittencourt. Deus abençoe Gerlei Santos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor neste momento. Vamos adorar a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor aqui. O hino Rude Cruz, 291 da harpa. Rude Cruz. Vamos louvar o Senhor então? Rude Cruz, Rude Cruz, se erigir, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz sempre a mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu
e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vou louvar o Senhor também com o hino. Quero pedir para a Marlene encontrar para mim aquele hino. Sou caminhante em terra estranha. Sabe o nome do hino? Ontem eu tentei achar, não encontrei. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com este hino. Glória a Jesus. Quem souber me acompanha, viu, meus irmãos? Vou tentar encontrar a letra do hino aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Enquanto isso, os irmãos vão compartilhando, marcando o nome de quem você conhece, teu amigo, teu irmão, teu parente, para que ele também seja convidado a acompanhar essa live, esse culto no lar. Glória a Deus. Sou viajante, né? Sou viajante. Vou ver se eu encontro aqui. Viajante. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com este hino. É um hino muito lindo, viu, irmãos? Glória a Jesus. Tá difícil encontrar aqui. Não tem a letra aqui? Não tem. Mas eu vou louvar o Senhor com esse hino numa outra oportunidade. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vou louvar o Senhor com outro hino aqui. Isso, é isso mesmo. Sou viajante. Glória a Deus. Vamos lá então. Sou me acompanha. Sou viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu. Sou viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu.
viajante, não paro na estrada. Vou porque tenho um amigo fiel. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz. Nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas vou em frente, não posso parar. Deus me sustenta com suas promessas, sua bondade me faz caminhar. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz. Nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos, neste momento, já meditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos meditar na Bíblia Sagrada, Aleluia. a legítima, poderosa e verdadeira palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia na sua mão. Vamos ler hoje sobre a importância da oração. A importância da oração. Glórias a Deus. Abram suas Bíblias comigo. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Abram suas Bíblias comigo. São Lucas, capítulo 24, 22 e 41. São Lucas 22 e 41. São Lucas 22 e 41. São Lucas. Vamos meditar na palavra de Deus nesta tarde sobre a importância, sobre os modos de orar, as formas como as pessoas oravam a Deus na Bíblia Sagrada. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Amém? São Lucas 22, verso 41. São Lucas 22, 41. Abram suas Bíblias comigo em São Lucas, capítulo 22, verso 41. Vamos fazer essa oração, vamos fazer essa meditação na palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa tarde. Amém? Glórias a Deus. São Lucas 22 e 41. Diz assim: E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aconteceu que um anjo do céu o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém, meus irmãos? Senhor Jesus, fala conosco pela tua santa palavra. É em teu nome que nós estamos aqui, Senhor, em oração neste momento, pedindo que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a importância da oração.
a importância de nós buscarmos a Ti, porque nós precisamos do Senhor, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Fala, meu Deus, com o Teu povo, fala com os Teus servos, com as Tuas servas, confirma, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, confirma a Tua palavra em nossa vida, nos dá força para nós orar mais e mais, buscar ao Senhor, mais e mais e mais e mais. Precisamos do Senhor, precisamos orar, jejuar, buscar a Deus, enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a importância da oração. Nós encontramos o Senhor Jesus aqui em oração. Precisamos orar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Temos que ter uma vida constante de oração. Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós, meus irmãos, durante o dia, podemos nos afastar da vontade de Deus com muita facilidade, se nós não estivermos em espírito de oração. Existe uma diferença entre oração e espírito de oração. Quando nós oramos, existe uma dedicação específica para isso. A mente totalmente ligada, falando com Deus. É igual uma conversa, você não consegue conversar plenamente com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, nós não conseguimos orar a Deus e conversar com as pessoas no nosso local de trabalho, mas nós podemos orar a Deus, trabalhar e também nos manter em espírito de oração, executando nossas tarefas diárias, mas a nossa mente sempre ligada em Deus. Não estou com isso aqui tentando justificar preguiça e desatenção no trabalho. Quando nós trabalhamos, temos que ter muita atenção. Mas, para cada uma das nossas atividades diárias, se nós quisermos realizá-las com sucesso, com qualidade, nós temos que orar. Em tudo. Talvez alguns possam criticar isso como dependência extrema, ou até mesmo como fanatismo, ou ainda como, eu diria, é desnecessário fazer isso. Mas nós sabemos, irmãos, o quanto os setores da economia, os setores da indústria, os setores da política, os setores religiosos, os setores sociais estão contaminados por demônios. Nós orando, buscando a Deus, nós ainda somos atacados. Imagine se nós não orarmos. É pior ainda. Temos que orar, nem que esteja em espírito de oração. Temos que estar em espírito de oração. A oração mais curta que eu encontro na Bíblia, ouvintes, é aquela oração que foi feita por Neemias, quando ele se aproxima do rei, e o rei pergunta como é que está o semblante dele, de tão descaído que se demonstra, e ele faz uma oração rápida, não dá nem 10 segundos de oração. Ele clama a Deus, é uma oração rápida, super rápida, e ele é respondido. Então eu quero mostrar para os irmãos pela Bíblia hoje. Eu montei muito rapidinho um estudo. Eu montei um estudo sobre a oração, sobre a maneira como as pessoas se encontraram fisicamente para falar com Deus. Como é que elas estavam? Eu aconselho a todos a oração de joelhos. Eu aconselho, por quê? De joelhos significa rendição. Rendição. Lembra que a Bíblia diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará? O joelho dobrado significa rendição, significa humilhação, significa entrega incondicional e total. Por isso, a maneira física de se estar para orar, falar com Jesus, a melhor é de joelhos. É de joelhos. E a que tem mais abundância na Bíblia, demonstração de oração, é de joelhos. Mas o estudo breve que eu montei vai demonstrar para os irmãos aqui algumas posições das pessoas em oração. Por exemplo, já que você não tem tempo para você se colocar de joelhos, você não vai orar?
Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa. Meus irmãos, não tinha tempo para Neemias se ajoelhar, estando na frente do rei. E ele vai se ajoelhar, o rei poderia se escandalizar e imaginar em seu ânimo que, se ele já tinha alguma suspeita, que Neemias estava com um temperamento estranho, se Neemias se ajoelhasse na frente dele, ele chegaria à conclusão que Neemias estava louco. E Neemias não ia receber autorização para a reconstrução dos muros, seria rechaçado da presença do rei, corria um risco de vida e a obra de Deus não seria concluída. Ele teve que orar, com o tempo que ele dispunha, da forma como ele dispunha. Provavelmente ele estava de pé, mas ele tinha que orar. Nós temos que orar. Quando você vai fazer um exame, você tem que orar. Você vai tirar a habilitação, carteira de motorista, ore a Deus. Você vai sair de casa, ore a Deus. Você está entrando para dentro de casa, ore a Deus. Você está no teu trabalho enfrentando dificuldades, experimente orar a Deus para você ver como Deus vai resolver. Deus vai te dar vitória. Inclusive, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu digo aos irmãos que quando nós temos um problema muito sério para resolver, e nós falamos com Deus naquele momento, a nossa oração se torna mais concentrada ainda. A nossa oração se torna ainda mais concentrada ainda. Porque nós temos certeza e nós temos na mente muito fresca a situação que nós estamos apresentando a Deus. Às vezes nós vamos orar e o diabo é tão astuto, tão sujo, que ele coloca divagações na nossa mente. Ele começa a dispersar a nossa atenção. Ele consegue colocar em nosso pensamento ideias absurdas, pensamentos vagos, que não tem nada a ver com a oração. Então, quando nós estamos em perigo, é um dos momentos mais propícios para nós falarmos com Deus. Quando estamos com medo, assustados. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos felizes com bons resultados e nós nos esquecemos de orar. Até nesse momento temos que orar. Dessa vez, com certeza é para agradecer, né? Mas temos que orar, agradecer a Deus. Nos momentos que a nossa emoção está à flor da pele, chorando, agradecendo a Deus, alegre, agradecendo a Deus, de qualquer maneira, falando com Deus. Temos que ter essa comunhão. A Bíblia nos diz, meus irmãos, do fariseu e do publicano. Sabe como é que o publicano estava de pé diante de Deus? Como é que ele estava orando diante de Deus? Estava de pé. Ele estava orando de pé. Se colocou de pé e falou com Deus estando de pé. Estando de pé, se posicionou daquele jeito que ele estava, batendo no peito, não conseguia nem olhar para o céu, não estava de joelhos, estava de pé. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Que ele saiu justificado e o fariseu, que provavelmente tinha protocolos e dobrava o joelho, não foi justificado naquela oração. O fariseu não, o publicano foi. Qual dos dois estava de joelho? Provavelmente era o fariseu, religioso, observador da lei, guardador do sábado, não se misturava com os judeus que fossem pecaminosos, nem com gentios, muito menos, dava o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, era observador dos mandamentos de Moisés, era um homem assiduamente religioso. Não estou querendo dizer aqui que é pecado você ser religioso. Muitos hoje dizem que não pode ser religioso. A Bíblia Sagrada diz que existe a religião verdadeira, que é refrear a língua, ajudar a viúva e o órfão na sua necessidade e se afastar da corrupção que existe no mundo. Inclusive na Bíblia existe uma condenação para quem não é religioso. Quem não é religioso é condenado na Bíblia. Os irreligiosos, eles são categorizados como parricidas, matricidas, são relacionados com roubadores, blasfemos da sã doutrina. Então nós temos que ser religiosos porque o ser humano é religioso. Eu só estou dizendo para os irmãos que existe um momento na nossa vida que nós não conseguiremos cumprir todos os protocolos que a religião e a nossa religiosidade exigem. E não é por isso que nós não vamos falar com Deus. Temos que falar com Deus. O publicano estava de pé e Deus respondeu a oração dele. Ele estava de pé. Ele estava de pé na presença de Deus. Outro exemplo, será que alguém deitado, uma irmã me fez uma pergunta,
Pastor, eu estou com um problema na minha perna, eu não posso orar de joelhos, será que Deus me responde? Meus irmãos, Isaías capítulo 38, verso 2, detalha quando o rei Ezequias foi confrontado por uma palavra dura e implacável de Deus na boca do profeta Isaías. Isaías diz para o profeta Ezequias assim, ó: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Certamente morrerás e não viverás. Essa foi a palavra de Deus na boca do profeta Isaías, e não voltava atrás uma palavra que saía na boca de Isaías. Isaías, o profeta, aquele mesmo que, de acordo com a tradição, foi cerrado por Manassés, filho de Ezequias, profetizou duramente para Ezequias. Ezequias estava doente, estava de cama, estava deitado, virou para o lado da parede, falou com Deus, se humilhou a Deus, e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. Será que isso não é uma resposta de oração? E ele não estava de joelhos, estava deitado. Estava deitado. Então nós vemos aqui uma resposta de oração de alguém que está de pé, uma resposta de oração de alguém que está deitado. Mas existem vários exemplos de posições para orar. Prostrado. O que é prostrado? Quando você se joga no chão, quando você se lança no chão, não é nem de joelhos. Você se joga de vez, com a cara no chão, com o peito no chão, com as pernas no chão, tudo. Se lança, se joga, se prostra. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Josué 5,14, quando aparece o príncipe da salvação, o príncipe do exército de Deus, que é um anjo. Josué se prostra perante ele, e ele diz para Josué não fazer isso. Apocalipse 19:10, João se prostra diante do anjo que está concedendo a ele algumas revelações, e o anjo também diz: eu sou um conservo teu, mas ele está se prostrando porque ele sabia que quando a glória de Deus é intensa, quando a presença de Deus, venerável presença de Deus, ou até mesmo de uma teofania, ou de um enviado de Deus, tem que se prostrar com reverência. Eu não conheço nenhum tipo de avivamento, de quando você está diante da presença de Deus e você fica apático de qualquer maneira. Não, meus irmãos, quando é a presença de Deus de verdade, você se prostra, você se joga no chão, você chora, você não sabe o que você faz. De tão linda que é a presença de Deus e de tão confrontante com a nossa natureza pecaminosa. Eu não consigo acreditar em nenhum tipo de movimento que seja representado como avivamento irreverente diante da presença de Deus. Jamais. Jamais. Inclusive Lamentações 3:29. O profeta, certamente ele tinha essa prática, essa experiência. O profeta das lágrimas, Jeremias, capítulo 3:29, ele diz: põe a boca no pó. Quem vai conseguir colocar a boca no pó, geralmente é alguém que está prostrado, porque de joelho você tem que ter uma boa articulação para você colocar a boca no pó, porque de joelho também você vai ter que ali fazer algum tipo de movimento quase que acrobático para colocar a boca no pó. Principalmente se estiver com as juntas um pouco endurecidas, então prostrado fica melhor. Ele diz: põe a boca no pó. É triste esse versículo aqui, não é popular, é um versículo duro. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança, talvez, para os dias dele. Mas passados 70 anos, Deus teve misericórdia. E eu digo para os irmãos que agora no Novo Testamento, na nossa época, na época da graça, mesmo diante dessa pandemia, dessa bagunça maluca e da iminência do anticristo aparecer a qualquer momento, ou na iminência de uma grande guerra mundial acontecer, ou na iminência de cair meteoro na terra, ou de terremotos, ou de pestes, de pragas, de qualquer natureza, independente do que esteja acontecendo, do caos que estiver acontecendo, a igreja ainda não foi arrebatada. Então eu digo aos irmãos com toda a propriedade, e digo aos irmãos com toda a certeza e sendo bíblico: põe a boca no pó, porque em Jesus Cristo ainda há esperança. Glória a Deus. Se prostrando. Eu falei de pessoas que falaram com Deus de pé, de pessoas que falaram com Deus deitado, de pessoas que falaram com Deus prostrados, mas também eu não posso me esquecer de falar de pessoas que falaram com Deus de forma improvisada. Jonas capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz que Jonas orou nas entranhas do grande peixe. Nas entranhas. Sabe o que é entranha? Quando diz entranha, é no ventre, é nas tripas, é na barrigada, na buchada.
do grande peixe. É ali que Jonas estava. Você consegue imaginar o ventre de um grande peixe? Você já abriu uma tilápia, um lambari, para você observar as tripas do peixe? Você já observou? A entranha do peixe, a barriga do peixe. É assim, é lá que Jonas está. Você pode me assegurar que Jonas estava de joelhos no ventre do grande peixe? Ou você pode me dizer que ele estava de pé, como um profeta, com o dedo em riste, falando com Deus? Ou será que ele estava prostrado? Não tinha como, não sabemos como ele estava. Inclusive nós não vamos encontrar ali um ponto achatado no ventre do grande peixe, que pudesse ali manter uma certa perpendicularidade, uma posição de 90 graus de Jonas em relação ao chão, ficando de pé. Nós não vamos encontrar isso com facilidade dentro de um grande peixe, não. A entranha de um peixe é muito irregular. O intestino delgado, o intestino grosso, tem uma irregularidade muito fácil de se perceber. Basta abrir a barriga de um peixe para perceber. Então nós não sabemos que jeito ele estava. Nós só sabemos o seguinte, que Deus respondeu à oração de Jonas. Glória a Deus. Talvez você está acamado. Talvez você está agora deitado mesmo, com dores, impossibilitado de se posicionar de pé ou de joelhos. E até para ouvir esta pregação você está sentindo desconforto por causa da dor. Eu quero dizer para você que Deus ouviu Jonas e ele mesmo diz em suas próprias palavras: desde o inferno eu clamei a Deus. Talvez você está se sentindo agora na ânsia, na agonia da morte. Clame ao Senhor, clame a Deus, que Ele vai te responder. A Bíblia Sagrada diz, em Jeremias capítulo 33, verso 3, desde criança eu aprendi esse versículo, eu memorizei. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Provavelmente Jeremias estava sentado quando Deus falou com ele, porque ele estava no pátio da guarda, provavelmente sentado, porque de pé ele ia se cansar. Ninguém dava valor para Jeremias. A elite não dava valor para ele, não. Ah, mas era um profeta renomado, tarimbado, autêntico, usado por Deus. Não, meus queridos, isso não significa muita coisa. Numa sociedade pecaminosa, numa sociedade depravada, numa sociedade onde os valores são invertidos, já se diz tudo. Se o valor se inverteu, o que é bom se torna mal, o que é doce se torna amargo, o que é alegre se torna triste. Mas Deus falou com ele: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor teu Deus. E agora eu quero falar exemplos, e é o que mais nós temos em abundância na Bíblia, exemplos de pessoas que clamaram a Deus ajoelhados. Salomão, quando ele termina o templo do Senhor, ele levanta as suas mãos para os céus e ele está de joelhos. 1 Reis 8:54. Eu falei o exemplo de Esdras. Eu falei de Neemias, perdão. Esdras capítulo 9, verso 5. A Bíblia diz que Esdras, com a sua túnica e o seu manto rasgado, ajoelhado, ele clama ao Senhor. Esdras, o grande reformador intelectual e espiritual. Daniel 6:10, a Bíblia diz que Daniel todo dia punha-se de joelho 3 vezes ao dia, punha-se de joelhos 3 vezes ao dia, com a janela do seu quarto aberta para a banda de Jerusalém. Um dia eu ainda quero pregar essa mensagem. O coração voltado, a janela aberta e o coração voltado para a banda de Jerusalém. Mas ele estava de joelhos também. Atos dos Apóstolos capítulo 7, verso 60, quando Estevão é apedrejado, lá está o apóstolo Paulo consentindo com o apedrejamento de Estevão. Mas Estevão está ali de joelhos, de joelhos. Irmãos, ele estava muito machucado, mas mesmo estando machucado, ele se esforçou para ficar de joelhos. A condição dele mais propícia era prostrar-se, era deitar, porque ele estava machucado, ele estava ferido, mas ainda assim ele ficou de joelhos. Não é fácil. Ele ficou de joelhos e disse ao Senhor: não impute sobre eles esse castigo, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele estava de joelhos. Outro exemplo de oração de joelhos. Atos capítulo 9, verso 40, quando Pedro
orou pela ressurreição de Tabita, de Dorcas, que na tradução é o mesmo nome, ele está de joelhos orando por ela. E o grande milagre da ressurreição de Dorcas acontece. Atos capítulo 20, verso 36, nós encontramos o apóstolo Paulo em Mileto, quando ele manda alguns dos seus discípulos, da sua equipe de trabalho, convidar os anciãos de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, para ele fazer um último discurso, dizendo: eu vou para Jerusalém, e eu já sei o que vai acontecer comigo, porque todo mundo me entrega uma revelação mais triste do que a outra, que eu vou morrer, que eu vou apanhar, que eu vou ser açoitado, que eu vou ser preso, mas eu não estou disposto somente a ser preso pelo amor de Cristo, eu estou disposto a ser morto também. E a Bíblia Sagrada diz que ali em Mileto, com os anciãos de Éfeso, ele dobra os seus joelhos, com os anciãos de Éfeso, clamando ao Senhor, e de joelhos eles se abraçam e choram. Ainda falando da questão do apóstolo Paulo ir para Jerusalém, era a última vez que ele ia para Jerusalém, até que ele foi preso. Nós vamos encontrar Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 5. O apóstolo Paulo sai de Mileto e chega na cidade de Tiro. E quando ele chega em Tiro, ele está para partir. O povo não quer que ele vá. As crianças, os pais, a igreja que estava ali em Tiro, não queria que ele fosse. E eles se colocam de joelhos com o apóstolo Paulo orando na praia, na beira do mar Mediterrâneo, na praia que existia em Tiro. Eles estão de joelhos ali. A Bíblia Sagrada também nos diz em Éfeso capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo rogando a Deus pela igreja de Éfeso, dizendo: por esta causa eu me coloco de joelhos. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Oração em favor da igreja. O apóstolo Paulo nos ensinando a orar de joelhos. Na verdade, não é que ele estava ali ensinando: você tem que orar de joelhos. Mas o que nós mais vemos na Bíblia é a oração de joelhos. Como eu já disse aos irmãos, indicando rendição, indicando respeito para com Deus, indicando reverência, humilhação, de joelhos na presença do Senhor. E aqui nós encontramos, meus irmãos, o Senhor Jesus dando o exemplo máximo. São Lucas capítulo 22, verso 41. O Senhor se aparta dele cerca de um tiro de pedra, 100 metros, 70 metros, 100 metros, e pondo-se de joelhos orava, pondo-se de joelhos. Jesus orava de joelhos, pondo-se de joelhos, sem contradição. Eu digo aos irmãos: você que tem saúde, você que pode, você consegue se levantar da sua cama, consegue dobrar os seus joelhos, as suas articulações, ore de joelhos, ore de joelhos, busque a Deus. E pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. O Senhor Jesus falava com o Pai, com muita intimidade e com muita reflexão, com muita concentração. Ele estava aqui repetindo o que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se queres está relacionado ao verbo querer. E querer está relacionado à vontade. Você quer o que você tem vontade. Você tem vontade daquilo que você quer. Então ele estava se submetendo à vontade do Pai, de joelhos. Vê se isso não é um exemplo extraordinário para nós. De joelhos. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Calma lá. Jesus é o Filho de Deus. Será que ele não tem vontade? Os príncipes às vezes discutem com seus pais que são reis. Os filhos discutem com seus pais. O teu funcionário às vezes discute com o patrão. Jesus é o Filho de Deus. E ele diz para o Pai assim: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele está de joelhos. Ele está de joelhos. Jesus. Quem somos nós para não dobrar o nosso joelho para falar com Deus? Quem somos nós para não nos prostrarmos na presença deste Deus? Nós não somos nada. Dependemos e precisamos de Deus. Aleluia. Como resultado da humilhação de Jesus,
Verso 43, a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. Quando você dobra os teus joelhos, quando você se concentra no trono da graça, quando você começa a chorar e você se levanta alegre da oração, sabe por que acontece isso? Porque Deus enviou um anjo para te confortar. Glória a Deus. Deus está cuidando de você na oração. Não desista da oração. Há pessoas que na hora da tribulação, na hora da tormenta, ele se esquece da oração. A oração é o momento exato, mais propício, mais recomendável para as tribulações e turbulências dessa vida. Oração. Busque a Deus. E posto em agonia, orava mais intensamente. Aumentou a agonia, aumentou a intensidade da oração. Aumentou o xingamento, minha irmã. Aumentou a calúnia. Aumentou a blasfêmia. Aumentou o levante de Satanás? Intensifique mais a sua oração. Busque a Deus com mais vontade, com mais força, com mais ânimo, com mais garra, com mais ímpeto ainda. Busque a Deus mais. Orava 1 hora, a situação apertou, ora 2, ora 3. Mais intensidade. Sabe o que é intensidade? É quando você começa a diminuir o intervalo entre as suas palavras. Quando você começa a deixar o diálogo mais aproximado. Sabe quem é que faz isso? Quem está com medo, quem está desesperado, quem está preocupado, quem está ansioso, quem está agoniado. E parece que Jesus estava dessa maneira. Mas pastor, Jesus é o Filho de Deus? Sim. Mas ele também esteve como homem neste mundo. São João diz: quem é que nega que Jesus Cristo vem em carne, senão aquele que é anticristo? Jesus veio em carne. Jesus, ele é a água da vida, mas ele teve sede. Ele é o pão que desceu do céu, mas depois do jejum de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O Senhor Jesus é a nossa alegria, mas ele também chorou. João 11:35, Jesus lamentou por Jerusalém. O Senhor Jesus orava com mais intensidade, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que exemplo de oração, meus irmãos. Vamos ficar firmes na presença de Deus em oração. Deus tem respostas para nós. Não vamos desistir. Eu sei que não é fácil ficar em casa, trancado, ou ainda convivendo com essa situação estranha. E tem um monte de gente dizendo: é o novo normal, é o novo normal. Olha, meus irmãos, se esse de fato é o novo normal, já não é normal. Já não é normal. Mas eu digo a todos: nada está tão ruim que não possa piorar. Mas quanto mais nós orarmos, mais Deus vai nos dar vitória. Amém, Jesus. Além do mais, Jesus está voltando. Você consegue imaginar a situação caótica de medo, de frustração, de tensão psicológica, e se você ainda chega a ficar e você não sobe para o céu? Você consegue entender se o teu nome não estiver no livro da vida? Você consegue perceber, avaliar o que isso significa? Por isso eu te digo, você só vai ter certeza da salvação e alegria da salvação se você orar. Você tem que orar. Nós temos que orar. Seja de pé, seja deitado, seja improvisado igual Jonas, ou seja prostrado, ou seja sentado, independente. Você tem que falar com Deus. A maneira mais indicada, que aparece com mais frequência na Bíblia, é de joelhos. Mas se você não consegue, você não vai orar? Você pode dar um jeito. Você pode. Já teve vezes na minha vida que eu não pude falar o que eu estava precisando falar com Deus, para ninguém escutar. Eu não pude falar. E nem por isso eu deixei de falar com Deus. Eu falei com Deus na minha mente, no meu pensamento. E quer saber? Deus me respondeu. E sabe como é que eu estava? Sentado, de pé, exatamente. Várias vezes já me aconteceu isso. Dirigindo no meu carro, caminhando pela rua,
Quantas campanhas gostosas eu fiz na minha juventude, orando 7 horas por dia. Eu não tinha muito tempo de dobrar os joelhos para orar. Eu caminhava, ligava o cronômetro do relógio. Na época eu não tinha temporizador igual hoje, eu tenho um aplicativo no celular. Eu oro pelo temporizador. Mas eu orava o cronômetro. Qual que é a diferença do cronômetro e o temporizador? O temporizador, a contagem é regressiva. O cronômetro, a contagem, ela é progressiva. E eu caminhando pela rua, eu ia falando com Deus. Aparecia alguém para falar comigo, eu apertava o botãozinho do cronômetro, parava ali, conversava com a pessoa. Pois é, Jesus, vamos continuar. E continuava a minha oração e ia falando com Deus. Temos que ter uma vida de oração. Temos que buscar a Deus. Orai sem cessar. São as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5,17. E eu digo a todos vocês, orem sem cessar. Busquem a Deus. Está difícil. Você já notou que às vezes parece que tem nuvens de demônios atrapalhando a nossa oração? Você já percebeu isso? Principalmente nesses últimos dias. Nuvens de demônios. Parece que você não tem palavra para falar com Deus. Você é um guerreiro, ó. Um guerreiro de oração. Uma guerreira. Ora. Desbrava. Isso, às vezes nós somos desbravadores. Às vezes nós somos garimpeiros. Parece que a presença de Deus está lá, ó, enterrada no subsolo. E você vai lá, você pega a picareta e não quebra a pedra. Você pega uma pá, você pega uma enxada e você não consegue chegar na presença de Deus. Aí você vai lá, você solta uma bomba para explodir, para você chegar. E você não consegue. Mas você está lutando, aí daqui a pouco Deus diz, meu servo está sofrendo demais. Ele não consegue vir até mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até ele. E daí você sente a presença de Deus. Mas você não pode desistir dessa batalha. Você não pode desistir dessa aventura. Você não pode desistir dessa empreitada. Buscar a Deus. Sentir a presença de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Esta é a mensagem desta tarde. Buscar a Deus. Orar a Deus. Clamar ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus guarde a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus proteja a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu quero perguntar, tem alguém aqui neste momento para aceitar Jesus, para reconciliar com Deus? Tem alguém para aceitar Jesus, para reconciliar com Deus? O Senhor Jesus está te dando uma oportunidade maravilhosa nessa tarde, para você ser um crente de oração. Sabe por que você se desviou? Não foi por causa da luta, por causa da prova. Foi porque você parou de orar. Quando nós paramos de orar, existem pastores em cima do púlpito das igrejas do Brasil e do mundo que não estão em oração. E eles pensam que estão vivos, mas estão mortos. Porque eles não aguentam orar nem 10 minutos, nem 15, nem meia hora. O Senhor Jesus praticamente estabeleceu um tempo mínimo para os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, lá no Getsemane ainda. No texto que, em seu contexto, é o nosso texto lido. Pelo menos 1 hora. Temos que orar, senão você desvia mesmo. E o pior que pode existir é um crente desviado dentro da igreja, participando da Santa Ceia, dizimista, e não ora a Deus, não busca a Deus. É o pior, porque ele não está, eu diria, do lado de fora da linha. Ele está do lado de dentro, visivelmente, mas Deus conhece quem ora. E o diabo também. Irmã Sirlene Alves, a oração é o oxigênio do crente. Concordo. Temos que orar, buscar a Deus, clamar a Deus, sem cessar. Sem cessar. Às vezes nós estamos sentindo dor de cabeça, sentindo fraqueza, fome, sono, angústia, o pensamento diverso. Eu não vou orar, vou esperar melhorar para me orar. Não faça isso. Não caia nessa besteira. Eu quero te colocar uma situação. Imagine que você está diante de um crocodilo e você está com fome. E você diz para o crocodilo assim: crocodilo, espera eu me alimentar, seu covarde. Você vai querer agora me atacar que eu estou com fome? Você acha que ele vai esperar você se alimentar para você ter força para correr dele ou para você atacar e enfrentar ele?
Jamais, meu querido. Não fique esperando momentos adequados para você orar. Não fique esperando condições favoráveis para você orar. Olha Jonas, quando ele orou, a situação dele era favorável? Olha Ezequias, a condição dele era favorável? A condição de Jesus lá no Getsêmani não era favorável. Temos que orar. Temos que buscar a Deus, clamar a Deus, sem cessar. Aceita Jesus. Seja um crente de oração. O diabo não vai conseguir te derrubar. Você sabe o que ajuda um crente a se manter firme na doutrina? Firme na Bíblia Sagrada, firme na palavra de Deus? Não é o código de costumes. É o Espírito Santo através da oração. Se você for um crente de oração, você nunca vai incomodar pastor. Você nunca vai andar desordenadamente. Você nunca vai se preocupar com a lascívia, com a imoralidade, com a indecência e com a vulgaridade desse mundo. Você tem outras coisas para se preocupar. O céu. O crente que ora, ele se preocupa com o céu. O crente sem oração é igual a um carro sem combustível. Verdade. Verdade. Temos que orar. Aceita Jesus agora. Tem alguém para aceitar Jesus? Levanta a sua mão aí. Para reconciliar com Deus. Levanta a sua mão. Diga comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Salva minha alma. Escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida. Sela com teu sangue. Porque eu preciso, Senhor Jesus, da minha salvação. Tem misericórdia de mim. Porque eu creio, indubitavelmente, eu creio, sem dúvida nenhuma, na tua santa palavra. Eu creio no teu perdão. Eu prometo, a partir de agora, ser um crente de oração, ser um crente de jejum, porque eu quero morar no céu, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar a teu favor. Senhor meu Deus, segura esta pessoa em tuas mãos. Esta pessoa que está fazendo um concerto para ser um crente de oração, para ser um crente de jejum. A partir deste momento, segura e fortaleça esta pessoa, Senhor, em tuas mãos santas, em tuas mãos poderosas. Guarda este crente, guarda este irmão, guarda esta irmã, na tua santa presença. Repreenda Satanás e os seus levantes ardilosos. Repreenda Satanás e seus ataques sujos. Dai livramento para o teu povo nesta hora. Dai, Senhor, a tua graça maravilhosa. Nos fortaleça, fortaleça a mim também na oração. Me ajuda a resistir em oração, vencer em oração, batalhar, guerrear, garimpar, sentir a tua presença, lutando para sentir a tua graça. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa e dá vitória. Em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aqui a participação de todos que estão conosco em oração. Que Deus guarde, abençoe e livre a todos. Em nome de Jesus, irmã Aline. Tem alguma palavra? Amém. Hoje à noite o pastor José Newton. Isso. Trazendo a palavra de Deus, seguindo a campanha. Isso. Hoje à noite, pastor José Newton. Eu tinha convidado a esposa do pastor Everaldo, né, para pregar hoje. Eu marquei com 2 pessoas no mesmo dia e na madrugada Deus falou comigo, irmã Aline, que eu tinha marcado com 2 pessoas. Eu acordei, eu pensei, mas não, acho que não. Daí o pastor Zenilton mandou a chamada, daí que eu fui me lembrar, eu marquei com 2 pessoas no mesmo dia. E aí, daqui a pouco eu vou ligar me desculpando com a irmã esposa do pastor Everaldo. Vamos marcar com ela uma outra oportunidade para ela também trazer a palavra, porque ela é um vaso na mão de Deus, a irmã Eliette. Né? Pastor Everaldo Reis estará conosco neste sábado, às 22h30. É um homem de Deus que tem um esclarecimento na palavra muito notável. Que Deus abençoe este casal que trabalha com o projeto Expansão Jovem. Né? Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Então, eu vou fazer mais um apelo aqui, para você que tem o teu dízimo, a tua oferta, leve lá na Pedro Ivo. Nos ajude a pagar o aluguel. Vou contar uma bênção para vocês. Nosso aluguel é 30 mil, mais 5 de IPTU. Sabe o que aconteceu? Nós conseguimos um desconto. O proprietário deu um desconto, e ao invés de nós pagar 30 mil, nós vamos pagar 15 mil de aluguel, mais 5
5 de IPTU, 20 mil reais no total. Isso é uma conquista, isso é uma bênção, porque não é fácil, né, irmãos? Nós temos esses 20 mil do aluguel, mais 35 mil da energia elétrica dos transmissores, e nós temos uma folha de pagamento de funcionário de quase 50 mil por mês. Funcionário da rádio, dos transmissores, conselheiras, os vigilantes, enfim, temos uma cadeia produtiva muito grande aqui em Curitiba. Então você que tem o teu dízimo, a tua oferta, leve lá, tá bom, irmãos? Deus vai continuar abençoando, vai continuar prosperando, guardando, né, a vida dos irmãos, tá bom, meus irmãos? Fizeram uma pergunta, hoje terá culto, eu ouvi na rádio, ou era gravação? Culto? Não, só o nosso culto aqui na live, por enquanto, né? Só online, tá? Estamos impedidos de ter culto. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que Deus guarde e proteja a todos. A porta da igreja está fechada, mas na lateral nós temos ali o portão do estacionamento, e os vigilantes estarão ali esperando os irmãos, e temos uma irmã lá na livraria, para você devolver o seu dízimo, ajudar essa obra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Senhor, meu Deus, abençoa o teu povo nesta hora. Guarde e proteja teus servos, tuas servas. Proteja e prospera, meu Deus, grandemente. Com o teu poder, com a tua misericórdia. Faça, Senhor, uma obra grande, uma obra poderosa. Repreenda, Senhor, toda a força do maligno, todo levante de Satanás, toda a fúria das trevas agora. Que seja repreendido, que seja expulso todo o mal do nosso caminho. Nos dá vitória, Senhor. Nos guarda, nos cubra com o teu sangue, nos proteja com a tua misericórdia e dá vitória e livramento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos despedir com alegria. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Irmãos, 17 horas teremos a oração até às 18 horas. Das 17 às 18 horas. Das 5 às 6 da tarde. E às 22h30 teremos o nosso culto com o consagrado servo do Senhor, pastor José Newton, da Setorial de Cascavel, Paraná. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.